Agora, para a gente iniciar essa live, nós colocaremos uma música em homenagem a todas as mulheres. Eu tenho esses peixes e dou de coração. Eu tenho essas matas e dou de coração. O mar darei a todos de presente junto à praia. E o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes. A meus amigos e aos amigos de outros, ofereço o doce instante, a trégua entre cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para alvíssimos lugares, onde tudo que existe em paz. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero o prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo do poder eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz, esperar
Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todas as pessoas nessa noite e uma excelente noite, se Deus quiser, nós teremos. Essa live de hoje é uma promoção pela Associação Cultivar, ela também está sendo transmitida pelo Rotaract Clube de Machado, e nós possuímos diversos apoios, e um deles, dentre os principais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da Paróquia Sagrada Família Santo Antônio, aqui da cidade de Machado, também da Paróquia São José, da Paróquia São Sebastião, bem como outros diversos parceiros também, que nós estamos finalizando o termos de cooperação, né? Então, dentro desses nossos parceiros, temos a Cooperativa de Paraguaçu, a Prefeitura Municipal de Machado, o Grupo MUP de Poço Fundo, o Centro de Excelência Filhotes de Pouso Alegre, o Instituto Federal de Machado, aí na pessoa do nosso professor Roberto Orfan, que faz parte das relações institucionais, a qual nós também reverenciamos o respeito a todos os outros demais profissionais. Iniciando as nossas transmissões com o programa de valorização e da defesa da mulher. Então, nessa noite, nós teremos a presença da representante, a doutora Cibele, da coordenadoria, ela faz parte da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Na coordenação desse trabalho, e também coordenará a nossa mesa, o nosso professor Alexandre Fonseca, que ele coordena todos os programas sociais da Associação Cultivar. Para que essa live de hoje ela fosse possível, nós tivemos aí um árduo trabalho, um intenso trabalho, e nesse trabalho teve 5.800 disparos aí nas diversas redes sociais, das principais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Nós tivemos uma resposta de 3.575 pessoas aprovando esse nosso evento de hoje, e hoje aqui, na nossa presente live, nós temos 45 pessoas. E vale destacar também que as pessoas que não conseguirem participar hoje desta live, ou as pessoas que quiserem acessar essa live em outro momento, elas também serão disponibilizadas no site, nas redes sociais do Rotaract Clube de Machado, tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube do nosso clube. As demais é isso, os links todos serão disponibilizados ao final do chat. Aí, um representante da comunidade negra, biólogo, pedagogo, mestrando na área de biologia, representando a luta, a forma guerreira de cada uma das mães, vós e tias que construíram esse Rafael como membro de uma comunidade tão desprezada, tão desvalorizada nesse país, e estamos fazendo um mestrado. É isso que nós queremos. Essa garra dessas mulheres. A garra de uma Maria Augusta de Poste Caldas, com tantos movimentos negros, do Afro-Jovem, aqui de Machado presente, do Cláudio, da Associação dos Congados, da Dulce, linda, maravilhosa, poderosa, dentro do movimento negro, da Madalena e tantas outras mulheres, Alcimara, todas vocês lá no Douradinho, do Kenes, maravilhoso no seu trabalho, Kenes, de resgate, em retirar os meninos e as nossas meninas trans, de diversas orientações sexuais, da prostituição. Isso é muito emocionante. Da Camila, psicóloga social, como Kenes, educador social nosso da Cultivar, a Camila, com essa acolhida que ela faz em cada um, o Marcelo, nosso assistente social da Cultivar, com a sua simplicidade, humildade, em saber olhar no olho de cada um, conversando de humildade. Essa humildade do Marcelo, essa simplicidade do Roberto, um grande representante institucional do Instituto Federal de Machado, o qual nós temos uma parceria bastante grande. O Cláudio, da Associação dos Congados aqui presente, tantos outros participantes que estão aqui, que eu não vou não conseguir enumerar todos, mas é com muito orgulho que a Associação Ambiental Cultivar, por meio do apoio do termo de cooperação técnica junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através desta comissão do tribunal que defende a mulher
contra a violência, contra o feminicídio, violência psicológica, física, de abusos e tantas outras coisas. E tudo isso aí que o tribunal faz está também imbuído tantas outras raças, gêneros, orientações sexuais, e que nós temos que ter um profundo respeito. Meu boa noite a cada uma de vocês, primeiras mulheres do programa de defesa e valorização da mulher. Mulheres de douradinho, que brilham como ouro. Mulheres guerreiras, que estão há 5 meses conosco num trabalho intenso, se preparando para, a partir de fevereiro, chegarem às populações mais vulneráveis de mulheres. Doutora Cibele, Tribunal de Justiça e todos os membros participantes aqui desta live. Podem ter certeza, essas mulheres já têm um primeiro levantamento de mais de 85 famílias em situação de vulnerabilidade social, econômica, física, psicológica, lá em Douradinhas, comunidade rural. E nós iniciamos também agora o trabalho com outras mulheres aqui em Machado e Carvalhópolis, Poço Fundo e Paraguaçu, que estão presentes, que estão nos conhecendo nesta noite. Todo o trabalho é muito lento, muito cauteloso, muito sigiloso, ético, com respeito à dignidade e à valorização de cada uma das mulheres. Por isso, nós trouxemos aqui convidados como a Associação de Congadeiros de Machado, como uma representante do Movimento Negro de Poços de Caldas, militante, doméstica, linda, maravilhosa, poderosa, como a Maria Augusta, que hoje, com muitos cursos pela PUC e pela UENG de Poços de Caldas, tendo um ensino fundamental, ela consegue transmitir para cada um de nós grandes valores de luta em valorização da mulher, independente da cor, da raça, posição sexual, posição econômica, tudo mais. Então, nós estamos numa live histórica nesse momento. E eu tenho que fazer um apreço especial, doutora Cibele, se me permite, antes de iniciar a sua fala, com relação a este programa. O programa de valorização e defesa das mulheres se iniciou com um outro projeto que a Associação Ambiental Cultivar realizava no início da pandemia, quando todos os projetos sociais da Cultivar tiveram que ser paralisados por questão de segurança. E a Cultivar não podia parar naquele momento. E a Cultivar buscou força junto ao Instituto Federal, a Paróquia Sagrada Família, a Paróquia São José, a Paróquia São Sebastião, e começamos com 150 mulheres a produzir 93.100 máscaras reutilizáveis em combate à Covid. Foi um trabalho monstruoso, arriscado para a equipe que rodava de uma casa para outra com todas as normas de segurança. E nós conseguimos fazer isso. E dentro dessa dinâmica, a cada momento que o professor Roberto entrava no carro da Cultivar para nos ajudar nos trabalhos de recolhimento e distribuição de máscaras, ele ficava encabulado. Que cesta básica é essa? Você não entregou essa cesta básica ainda? Eu falei, já, essa aqui já é outra. É que entre essas 150 mulheres, nós tínhamos 5 mulheres costureiras que estavam em situação de vulnerabilidade extrema. E a gente levava a cada 15 dias uma cesta básica para elas. E o professor Roberto, fico até emocionado de falar, ele vai me cobrar isso depois do resto da vida de ter falado isso aqui numa live. Ele, numa sensibilidade enorme, um dia mandou parar o carro e falou, Alexandre, tem que ter um programa para ajudar as mulheres que estão vulneráveis. Foi aí que começou um estudo da Cultivar muito grande, técnico, com muita base científica, pesquisando dados do IBGE,
de tantos órgãos governamentais que apresentam o quadro dessas 4 cidades, Machado, Paraguaçu, Poço Fundo e Carvalhópolis, que nós conseguimos levantar os indicadores de vulnerabilidade dessas mulheres. E daí nasceu o programa que o professor Roberto idealizou. Esse programa passou por mãos técnicas, por mãos jurídicas, e começamos a executar um projeto piloto na comunidade Douradinho, com 11 mulheres guerreiras, com 11 mulheres extremamente valorizadas, valorosas, fortes, cada qual na sua maneira de viver. Esse trabalho foi crescendo. Num dado momento, por circunstâncias da vida, esse projeto foi apresentado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o acolheu. E a Associação Cultivar passou a ser a primeira associação em Minas Gerais a ter um projeto de combate à vulnerabilidade da mulher, apoiado em um termo de cooperação mútua com eles. Temos todos os critérios éticos jurídicos respeitados dentro desse programa. E com o Tribunal de Justiça, nós temos conseguido aprender como trabalhar com tamanho sigilo, tamanha ética, tamanha beleza, tamanha leveza. É um projeto múltiplo, que não vê cor, raça, pele, religião, posição social, nada disso. Está crescendo lentamente. Isto, graças, volto a dizer, e tenho que fazer reverência a isto nessa noite, doutor Cibele, me permita, por favor, ao professor Roberto, que conseguiu perceber as cestas básicas dentro do carro da Cultivar, recolhendo e entregando máscaras. Professor Roberto, a Cultivar, o Grupo Penha, tem enorme respeito pelo senhor, enquanto representante institucional do Instituto Federal do Sul de Minas, porque o senhor teve uma grande sacada, uma grande sensibilidade, e aí a Cultivar construiu um projeto técnico que o senhor pediu. E esse projeto só acontece porque nós estamos com essas mulheres valorosas aqui em nosso lado. Pois bem, nós temos acompanhado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nesse ano 2020, o anuário fechou agora, no 16 de dezembro, com um crescimento muito grande de violência contra a mulher e violência fatal. Violência que começou a partir do estupro, da brincadeira, da piadinha, daquela coisa maliciosa sempre de colocar a mulher no escanteio como se fosse um objeto. Eu, como homem, e tantos outros homens que estão nessa live, temos tentado aprender com as mulheres a sensibilidade e o respeito. E nós, esses homens que estão aqui nessa live, não aceitamos em hipótese alguma qualquer coisa que interfira na valorização da mulher, porque a mulher representa para nós a terra, a mãe, a Gaia. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública apresentou um crescimento de 2019 para 2020 na casa de 12% com a violência contra a mulher. Portanto, infelizmente, em 2020, nós tivemos 648 mortes de mulheres no Brasil. Dessas 648 mortes de mulheres, iniciando com pequenas piadas, brincadeiras, ofensas psicológicas, fazendo com que a mulher seja um objeto para todos os sentidos, ou até estupro de meninas. Nós temos dessas 648 mortes, 66% são negras ou mestiças. É inadmissível isso. E para isso, nós, a partir também do pedido do professor Roberto, grande pessoa sensível nos seus olhares, me disse: Alexandre, está na hora de uma discussão sobre o feminicídio.
E se temos que discutir feminicídio, e o tribunal nos apresenta vários juízes para nos apoiar, juízes de direito, desembargadores e tudo mais, toda uma estrutura técnica, os quais as mulheres de Douradinho já conversaram, inclusive, com uma das desembargadoras do Estado, numa live, alguns meses atrás. Então, o encaminhamento foi feito até o tribunal e ele nos brinda essa noite, como primeira noite do ano, com a presença da doutora Cibele Barroso, uma pessoa extremamente amável e membro dessa comissão que busca defender a mulher e que condena preeminentemente qualquer ato de violência contra a mulher. Minhas amigas, minhas lindas, empoderadas, meus amigos, amantes do amor feminino, materno e de útero das mulheres, esses homens que estão aqui presentes, com muito orgulho, a Associação Cultivar traz a cada um de vocês a doutora Cibele Barroso. Doutora, por favor. Boa noite a todos. Muito noite. obrigada, professor Alexandre, o professor Roberto Camilo. Agradeço imensamente a Associação Cultivar por este convite e principalmente por desbravar, né, este tema tão árduo e que precisamos contar tanto com o apoio de toda a sociedade. Então, muito obrigado pela idealização deste programa de valorização e defesa da mulher. Ficamos todos da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica em geral muito felizes em tê-los por parceiros. Agradeço também a desembargadora Ana Paula Cacheta, nossa superintendente da Coordenadoria do Tribunal de Justiça, que me confiou essa, não vou falar essa tarefa, né, me confiou esse prazer, essa missão de bater um papo com as senhoras e com os senhores hoje sobre este assunto. Falo que é bater um papo, pois já fui informada que todas as senhoras, todos os senhores estão na posição de multiplicadores, de lideranças no combate à violência doméstica e familiar, e eu vou apenas reforçar essa união das senhoras e dos senhores nessa luta. Então, estamos aqui para trocarmos ideias, trocarmos experiências, para engrandecermos, né, as nossas ações no dia a dia na luta contra a violência doméstica. Observei que nós temos aí inúmeras profissões diferentes, pessoas envolvidas em diversas searas, o que é maravilhoso nesse combate, pois sabemos que a violência doméstica permeia não só o campo estritamente feminino, mas atinge todas as famílias, atinge os filhos, atinge os homens, fazem os homens também sofrerem. Então, precisamos de toda a rede de proteção alinhado, e essa rede de proteção, ela não é exclusivamente estatal, não é exclusivamente municipal, nem política. Essa rede é de todos os cidadãos de bem que querem a transformação da sociedade, né? Eu vou pedir a todos os senhores e senhoras que fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, porque a ideia não é uma palestra. Normalmente eu faço nas minhas apresentações um material, né, em slides, mas preferi não fazê-lo porque acho que teremos outras oportunidades de conversarmos e queria, neste primeiro momento, ter este primeiro contato de uma forma mais tranquila, mais suave, podendo conhecer um pouco mais dos senhores, das senhoras e me fazer conhecer também. Então, fiquem à vontade para interromperem quando entenderem conveniente, tá certo? Acredito que o professor Alexandre e o Rafael, também agradeço o Rafael aí por todo o apoio, a Rotararte, farão essas intervenções no momento que forem pertinentes, certo? Vou pedir ao Rafael, então, para a gente começar o nosso assunto, o tema que me foi proposto foi o combate ao feminicídio, que coloque para mim, por favor, Rafael, essa notícia, né, essa manchete que chocou todo o Brasil aí nas festividades natalinas e que entristeceu a todos nós, né, a perda da vida brutal de 6 mulheres, temos, infelizmente, certeza que foram muito mais que isso, mas essas 6 foram notícia no Brasil inteiro e merecem aí a nossa homenagem e merecem ter os seus rostos lembrados nessa nossa luta. Então, eu acho que é o Rafael, o professor Alexandre, que pode colocar para mim. Isso, obrigada. Ele já está subindo, doutora.
Isso, obrigada. É só essa foto aí, porque nessas vítimas têm rostos, né? A Viviane, a Thalia, a Evelaine, a Alone, Ana Paula e a Aline. Mulheres entre 23 e 74 anos que foram mortas por serem mulheres. Foram mortas por homens que elas escolheram um dia amar e que elas entenderam que eram amadas, né? E de um momento para outro, ou melhor, não foi de um momento para outro, nós vamos conversar sobre isso, tiveram a vida ceifada por aqueles que um dia prometeram seguir com elas lado a lado, protegendo-as e sendo também por elas protegidos. Causou extremamente, muito espanto todas essas mortes, foram mortes realmente brutais, em época de festividade natalina, onde as famílias se reúnem. 3 dessas mortes ocorreram na presença de familiares, 2 delas na presença de crianças, né, trazendo aí meninas, trazendo aí um grande impacto na vida familiar de todas essas mulheres por longa data. Várias delas tiveram um grande simbolismo, como tiros no rosto, desfigurando o rosto, né, a beleza, a marca da feminilidade. Tudo isso tem que ser levado em conta para os profissionais que lidam com a violência de gênero, com a perspectiva de gênero, né, em todos os campos de atuação, em todos os campos da ciência. E são mulheres de estados diferentes, classes sociais e empregos diferentes, mas que viveram as mesmas agruras de um ciclo de violência. Infelizmente, não foram só as 6, foram bem mais, mas como essas 6 chegaram nas manchetes, né, de forma extremamente chocante, especialmente em razão da data, nós rendemos a elas as nossas homenagens e façamos em prol dela essa live se frutificar e se multiplicar, né, em Machado, em Douradinho, em Carvalhópolis. Esperamos que em toda Minas Gerais a gente possa lutar esse combate para que isso não aconteça novamente, né? Pode tirar, por favor, a imagem, Rafael, para que a gente possa voltar a conversar. O que nós podemos falar sobre esse feminicídio, né? O professor Alexandre disse aí, em 2020, 648 feminicídios. Na verdade, 648 até onde foram computados. Nós não fechamos ainda a estatística do Anuário da Violência Doméstica do ano de 2020. Esse valor de 648, salvo engano, foi até agosto. Em 2019, foram 1.314 mulheres vítimas de feminicídio. Dão 3,6 mulheres por dia mortas pelos ex-companheiros, companheiros, ex-maridos, maridos, namorados, ex-namorados, noivos, exclusivamente por serem mulheres. Em 2020, esse número vai superar o de 2019, já sabemos disso, que a pandemia aumentou o grau da violência. Vamos entender, então, o que seria feminicídio. Eu peço desculpa se eu, às vezes, trouxe alguma palavra que os senhores não sejam do linguajar normal da profissão dos senhores, vou tentar ser o mais clara possível, então peço desculpa também aos operadores do direito, caso estejam nos ouvindo, por atenção, tá? De a gente conversar de uma forma que a mensagem consiga alcançar a todos os senhores e que os senhores possam reproduzir a todos os cantos das comarcas e das cidades dos senhores. O que seria, então, o feminicídio? Né? O feminicídio é a morte da mulher pela razão, né, pelas razões do sexo feminino. Então, em 2019, por mais que mais de 3.000 mulheres tenham sido mortas, 1.314 foram mortas em razão da condição de sexo feminino. A lei, em 2015, que foi alterada, trazendo essa tipificação penal, chamada de feminicídio, como que ela definiu? O que seria esse feminicídio? Seria o homicídio da mulher em razão de violência doméstica ou familiar, ou em razão de menosprezo. Então, a mulher que vem ao longo da sua vida conjugal, da sua vida afetiva, ou da sua vida de relação de afeto que não amorosa, né, como relações entre pais, mães e filhos, entre irmãos, irmã e irmã, entre tio e sobrinha, avô e neta, aqueles que têm convivência familiar,
Se elas são mortas nesse convívio, nesse ambiente doméstico, é considerado feminicídio. É um homicídio mais gravoso, né? É um homicídio qualificado, onde a pena é recrudescida e os benefícios penais são mais difíceis de alcançar durante o cumprimento da pena. A segunda opção é quando há a morte da mulher por mero menosprezo. Um exemplo extremamente emblemático desse menosprezo ao ser feminino, eu não sei se os senhores têm conhecimento do dia da luta dos homens pelo fim da violência doméstica. Essa luta se iniciou no Canadá em 91, salvo engano, em razão de um homicídio que ocorreu no dia 6 de dezembro de 89. Nesse dia, numa escola politécnica em Montreal, no Canadá, um jovem de 24 anos ingressou na sala de aula, pediu aos 48 homens que saíssem da sala de aula e matou 14 mulheres. Em seguida, ele se matou. E na carta de despedida, ele disse: não suporto ver essas mulheres cursando engenharia. Esse é o menosprezo pelo ser feminino. Elas morreram porque estavam ocupando um lugar que eu não sei quem, não sei por que cargas d'água, falaram que aquele lugar não poderia ser ocupado por mulheres. Então, se mata-se por desprezo à condição de mulher, ou se mata em uma situação de violência doméstica ou familiar, trata-se de feminicídio. Essa palavra que soou tanto nos nossos ouvidos neste final de ano de 2020, já um ano tão sofrido. Mas precisamos traçar de onde surgiu essa ideia, né, da legislação brasileira de trazer essa questão, né? A gente escuta muito, por que só as mulheres? Por que não tem a lei João da Penha? A gente escuta muito essas brincadeiras. E a história e as ciências sociais, elas explicam essas razões. Vejam bem, o feminicídio foi elevado a essa categoria de homicídio qualificado apenas em 2015. Nós tivemos, quando das ordenações filipinas, quando o Brasil ainda possuía o vínculo com Portugal, nós havíamos uma lei, quando eu li isso num código, eu falei, está escrito mesmo, como que pode uma coisa dessa? A autorização expressa em lei, escrita com todas as letras, para que o marido matasse a mulher se ela fosse flagrada em adultério. Salvo, ainda tem um salvo que é de rir, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Salvo se o marido fosse um peão, a palavra usada pela lei, e o adúltero um fidalgo ou pessoa de maior qualidade. Então, o homem traído, ele poderia matar a mulher que o traiu, e poderia matar o homem com o qual a mulher o traiu, desde que não fosse um fidalgo, né? Se fosse um fidalgo, ele não poderia matar, não. Ele teria que tomar outras providências. Então, vejam que a vida da mulher não valia absolutamente nada, né? Seria crime só se matasse o homem. E essa ideia era a ideia de que a mulher pertencia ao homem. A mulher era a honra do homem. E ferida a sua honra pela traição, nada mais prudente ao homem, detentor daquele corpo, que retirasse a vida daquela pessoa, né? Um castigo à altura da desonra. E isso na época das ordenações filipinas, e que se repetiu vários e vários anos, por décadas e mais décadas, e temos um exemplo emblemático e que trouxe uma reviravolta, felizmente, no nosso país, o caso da Ângela Diniz, em 1976, Dock Street, né, falecido agora há pouco, quase como herói, acreditem, ele matou a Ângela Diniz por acreditar que ela estava traindo, e no primeiro julgamento ele teve apenas 18 meses de condenação, porque o júri popular, nós, a sociedade, entendemos que ele tinha direito de matá-la porque ele estava sendo traído. Então, a população acreditou nisso. A população de Cabo Frio, à época, que representava a população do Brasil todo, né, isso estremeceu toda a cultura brasileira, acreditava que se podia matar. Não estou defendendo aqui a traição, não estou defendendo nada disso. A questão é, quanto vale a vida de uma mulher? Né? A posse deste homem sobre o corpo desta mulher.
Mas de onde vem tudo isso? De onde vem essa justificativa para termos o rosto da Ângela Diniz tão bela, desfigurado por tiros, de termos o rosto da juíza Viviane desfigurado por tiros? De onde vem todo esse ódio? De onde vem esse amor que se transforma em ódio num passe de mágica? De onde vem tudo isso? E é isso que preciso trazer a todos os senhores, a todas as senhoras, porque o nosso tema é o combate ao feminicídio. E para combatermos qualquer mal, nós precisamos conhecer as suas raízes e as suas causas. Acredita-se, né, através dos estudos, das histórias, das ciências sociais, da antroposofia, que não se vale mais da ideia, nós estamos tentando desconstruir a ideia de que a submissão das mulheres seria um fator universal. E tudo que é universal é imutável. Não se acredita mais nisso. Não se acredita mais que a mulher seja, de forma inata, submissa. Não se acredita mais que o homem seja, de forma inata, agressivo. Entende-se hoje que a submissão da mulher e a agressividade do homem são fatos históricos. E sendo fatos históricos, eles podem ser mudados, né? Nós construímos e reconstruímos a história a todo momento. A partir dessa conclusão, várias teorias foram trazidas para conseguirmos entender qual a razão dessa opressão do masculino sobre o feminino. Chegou-se a compreender, e quando eu li também eu fiquei um tanto quanto estarrecida, chegou-se a compreender que a submissão da mulher ao homem seria em razão da sua deficiência corpórea, porque a mulher faltaria um órgão, a mulher era mutilada por não ter pênis. Acreditava-se que o útero da mulher seriam me esqueci o nome, seriam os órgãos genitais masculinos que seriam introduzidos e formariam os ovários. Acredita-se, estudiosos, cientistas gastaram tempo pensando numa atrocidade dessa. Que as mulheres eram um homem mal acabado, e por isso elas deveriam ser submissas. Felizmente, essa teoria ela não vingou, e a teoria que mais tenta esclarecer a opressão sofrida pelas mulheres pelo sexo masculino é o controle reprodutivo. A capacidade da mulher de gerar filhos seria o elemento que fez com que surgisse a ideia de apropriação. As comunidades, as sociedades, elas crescem de acordo com a sua população, né? Nós sabemos que a população precisa ser renovada, que a população representa poder, representa capacidade de trabalho, capacidade econômica, e quem pode gerar uma vida, até o momento, somos nós, mulheres. Então, o homem precisando dominar esse controle reprodutivo para passar, né, para ter os seus descendentes, para ter a sua força de trabalho, ele tenta se apropriar de forma real e simbólica dos corpos femininos. Claude Lévi-Strauss, né, o filósofo francês, ele deu o nome de reificação a essa situação. Né? Rei, da palavra rei, vem a palavra coisa. Então, essa coisificação da mulher, com essa ideia do homem se apropriar do seu corpo e ser o detentor de todos os seus desejos, suas vontades, inclusive dessa vontade, desse controle reprodutivo. A partir de então, dessa ideia de dominação do corpo, de objetificação do corpo da mulher, entramos no sistema de opressão, que é o patriarcado. Né? Construímos o patriarcado, e queiramos ou não, todos nós, estou vendo aqui que nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, pelo rostinho que eu vi de todos, alguns um pouco mais jovens, alguns um pouco mais experientes, mas não fugimos muito aí da linha. Eu não tenho dúvida de afirmar que todos nós fomos educados e criados numa sociedade machista e patriarcal. Por mais que nossos pais tenham feito de tudo para nos dar a melhor educação, eles também foram educados assim. Então, a gente erra, né, tentando acertar. E por que isso acontece? Porque nós fomos criados na ideia de gêneros bem estabelecidos. Nós fomos criados na ideia de gênero, e o que seria gênero, né, antes disso, para nós desmistificarmos essa ideia de que não se pode falar de gênero, ideologia de gênero, com todo respeito ao que entende de contrário, não vejo mal nenhum nisso, porque a ciência já define gênero exclusivamente como os papéis sociais
definidos para homens e mulheres. Gênero é uma construção. Construiu-se que o gênero masculino tem que ser forte, destemido, valente, não chora. Definiu-se que o gênero feminino tem que ser sensível, educada, recatada, discreta. Definiu-se. E nós fomos criados e educados dessa forma. Esses papéis e esses estereótipos fazem com que esperemos sempre do homem a força e a predominância. Tanto as mulheres crescem com essa consciência, quanto os homens crescem com essa consciência. Volto a dizer, queiramos ou não, né? Eu já tenho 13 anos de estudo de violência doméstica e gênero, 6 anos em contato direto em vara de violência doméstica, ouvindo diariamente situações de violência doméstica. Tenho 2 filhos homens, e me pego, às vezes, pensando assim, o que eu estou falando para os meus filhos? Volto, peço desculpa e falo assim, não, mamãe ensinou tudo errado, deixa eu ensinar de novo. Porque é difícil nos livrarmos desses estereótipos, é difícil nos livrarmos desses papéis que nos incutiram e que traz tanto para o homem a naturalização da agressão, quanto para a mulher a naturalização da submissão, como se fosse normal, como se fosse tudo assim. Sempre foi assim, o mundo é assim, né? Esses dias mesmo eu ouvi de uma senhora extremamente culta, extremamente intelectualizada. Não sei se os senhores se lembram daquele episódio passou no jornal, não sei se deputado ou senador, tocando de forma indevida aos seios de uma colega ali do Senado, não lembro mais se é senador ou deputado. E a gente conversando, né, eu conversando com essa senhora, e ela, logo em seguida, passou o vídeo da vítima dançando no baile funk na casa dela, mas dançando funk. E aí, na hora, essa senhora, extremamente intelectualizada, como eu disse, falou assim, lá, pediu. Né? Então, é uma tristeza a gente ver que ainda tem esse discurso, e é um discurso natural, fala quase que sem sentir, porque isso foi introjetado na nossa cabeça, na nossa educação, desde sempre. Então, o que a gente precisa entender, o primeiro passo para a gente combater o feminicídio, é entendermos que a agressividade e a submissão não são naturais. Foram ideias construídas na nossa cabeça, são ideias que podem ser desconstruídas nas nossas cabeças, nas cabeças dos nossos alunos e dos nossos filhos. Guida Lerner, ela define muito bem essa diferença entre homens e mulheres. Existem diferenças? Claro, existem diferenças. Nós somos biologicamente diferentes, não tem mal nenhum nisso, né? O que não pode é que os valores e as implicações dessas diferenças resultem na construção da cultura. É isso que a Guida Lerner fala. Ela fala que é esse o cuidado que nós temos que ter. As diferenças biológicas entre homens e mulheres não podem definir a cultura que nós estamos inseridos nela. Por que se acreditou que o futebol é para homens? Por que se acreditou que os homens têm uma força física maior? Porque em algum momento isso foi conveniente de se acreditar. Porque o lugar da mulher para o papel social que quiseram incutir na nossa mente é dentro de casa. Quando uma criança vai jogar bola, o menino vai jogar bola, o que a gente fala? Vai lá para a rua, dentro de casa não é lugar de jogar bola, não. Então, o lugar do menino é na rua, é liberto, né? É podendo beber, podendo se embriagar, é podendo namorar com 3 ou 4 ao mesmo tempo, porque isso demonstra virilidade. E o espaço da menina? Vai brincar de boneca no seu quarto. É o espaço do lar, é o espaço né, do introspectivo. É o espaço de que não pode sentar de pernas abertas, como se isso fosse incutir, né, uma moral ou uma imoralidade. É o espaço do não poder se embriagar, porque isso só pode para menino, não pode para menina. Não deveria se poder para nenhum dos dois, né? São essas questões, essas implicações na diferença do gênero, que elas não são saudáveis e elas reforçam, como nós vamos ver, a questão do feminicídio. Professor Alexandre, quando tiver faltando tempo, o senhor me fala, porque se deixar eu fico falando aqui a noite inteira. Vamos ver alguns exemplos básicos dessas diferenciações que são perniciosas na nossa luta. A ONG Plan Internacional Brasil, ela fez uma pesquisa com meninos e meninas entre 6 e 14 anos de idade. 81,4% das meninas arrumam cama, 11,3% dos meninos arrumam camas.
Para lavar louça, 76% das meninas lavam, 12% dos meninos lavam. Limpar casa, 65% das meninas contra 11% dos meninos. Mas o que isso tudo tem a ver com feminicídio? Tem a ver que nós estamos ensinando para os meninos e para as meninas que eles são diferentes simplesmente por serem meninos ou meninas. Lavar louça, arrumar casa, arrumar cama, não torna um menino afeminado, como alguns gostam de dizer. Jogar futebol, taekwondo, trocar pneu, não fazem de uma menina masculinizada, como alguns mencionam. Essa não é a questão. A questão é que nós estamos desenhando mulheres submissas e desenhando homens agressivos, homens que não cuidam do seu próprio lar. E o homem que não cuida do próprio lar, casa-se com uma mulher e espera dela que ela cuide do próprio lar. Então, eu tenho na vara de violência doméstica de Itabira, a vara criminal de violência doméstica de Itabira, mulheres que foram açoitadas com fio de luz porque a carne queimou. Eu tenho mulheres com o rosto desfigurado, com água quente, porque o arroz não ficou bom. Eu tenho mulheres com cabelo cortado à faca, porque ela saiu sem avisar para o marido. Então, tudo isso tem a ver com a criação e com a educação que nós damos para esses meninos e meninas. Para os meninos, que acham que não tem esse compromisso com o lar, e para as meninas que se veem submissas. Essa, por exemplo, que eu estou dizendo que o cabelo foi cortado com a faca, depois ela levou 5 tiros no rosto, sobreviveu e reatou o relacionamento. Porque, segundo a crença dela, ela estava errada por não ter desempenhado a contento o papel que impuseram a ela. Estou ouvindo vocês, que eu estou vendo as carinhas assim, umas assustadas. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser interromper a qualquer momento, tá? Rafael, professor Alexandre, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Outros exemplos que nós... Pois não, professor Alexandre, se deixar eu fico falando, sabe? Só se eu tenho que interromper. Eu vou pedir o senhor, professor, só para, se o senhor não se importar, se eu conseguir abrir a câmera, eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir as pessoas sem vê-las. Eu sou deficiente auditiva, para mim é muito difícil. Se eu puder abrir a câmera, o senhor me ajuda muito. Obrigada. Então, já abri a câmera aqui também, né? As nossas meninas, elas estão acostumadas já a trabalhar com as lives, né? Ficam com as câmeras abertas e com o som fechado, sabe? E elas sinalizam quando elas querem falar, tá? Todas elas já foram orientadas que a senhora trabalharia e poderia ser interrompida, não interrompida, mas poderia ter uma pergunta em qualquer momento. Tá? Ok, obrigada. Estou vendo que a Maria Augusta está sinalizando ali, lá de Poços de Caldas, representante da grande comunidade negra guerreira de Poços de Caldas, ela está sinalizando que ela quer fazer alguma pergunta. Então, eu passaria para ela, se a senhora permitir, e claro. aí ela já continua nesse... Ok, obrigada. Bastante interessante, né, que nenhum menino vai se tornar feminino porque ele lava roupa, tá? Também as meninas, né, do Afro Jovem aqui de Machado, que é as meninas do Afro Jovem é um segmento da Associação dos Congadeiros, tá? Eles, né, e elas têm um trabalho fantástico. E também gostaria de registrar, doutora, enquanto só toma uma aguinha aí, que a Associação dos Congadeiros de Machado hoje ela é muito forte, sabe? Ela tem mais de 5.000 afiliados. Olha o peso dessa associação. Mas estão somente alguns representantes que foram elencados para vir aqui hoje, porque, doutora Cibele, olha que coisa bonita. Neste momento, está acontecendo uma reunião, uma live da Associação dos Congadeiros, onde está sendo instaurado o movimento LGBT+1 da Associação dos Congadeiros. Eles são muito arrojados, eles são muito guerreiros, tá? Então, feito esta consideração para a senhora, eu passaria para a Maria Augusta, eu vou chamar carinhosamente de Gusta, como nós chamamos lá em Poços, para que ela possa falar, né? A Gusta, ela é representante das religiões de matrizes africanas, tá? Ela
a Augusta, a gente é amigo de mais de 40 anos, ela faxineira, guerreira, saiu da posição de doméstica, venceu um concurso público, hoje ela é serviços gerais, mas ela tem um currículo assim tão grande que é complicado de falar. Eu vou tentar resumir o currículo dela em algumas coisas. Como a 8ª série, falando do termo antigo nosso, doutora, 9º ano hoje, a Augusta é representante dos membros dos curadores do Museu Natural de Poços de Caldas, representante do Conselho Municipal de Combate à Discriminação de Etnias em Poços de Caldas, representante do Centro de Cultura Afro-Brasileira do Chico Rei em Poços de Caldas. Ela é tanta coisa para falar da Augusta que eu não saberia falar aqui agora. Mas eu acho que ela está querendo fazer uma pergunta que ela já me sinalizou aqui pelo movimento dela, que eu a conheço há 40 anos, e em seguida eu passaria para a pergunta de alguma das meninas ou dos meninos que estão presentes do movimento Afro-Jovem da Associação dos Congadeiros de Machado. Nós estamos aqui, doutora, numa região onde é o berço de congadas, tá? De comunidades negras. Aqui, muito sangue foi derramado nessa região do sul de Minas todinha, e aqui brotou o sangue que derramou pelo sul de Minas inteirinho, escravizando esse povo tão maravilhoso. E nós temos essas mulheres maravilhosas no nosso meio. Tem tantas outras aqui da Associação dos Congadeiros também que poderão fazer a sua pergunta nesse momento. Então, eu acho que é interessante, da mesma forma com que eu abri, enquanto você tomou sua aguinha aí, para dar uma refrescada, fazendo um elogio às avó, mãe e tia do Rafael, que foram costureiras voluntárias nossas de produção de quase 100 mil máscaras em combate ao Covid. Sem a gente perceber, o Rafael entrou nessa linha de frente, que ele também vai fazer uma pergunta, mestrando, que é na área de ciências biológicas, tá? É uma coisa muito bonita. Essas mulheres guerreiras formaram esse menino para ser um doutor, um pesquisador. Hoje, ele representa para a gente um doutor. Da mesma forma que a Maria Augusta, em Poços de Caldas, é uma doutora em cultura popular. Da mesma forma que essas molequinhas que estão aqui, essas meninas, que daqui a pouco devem fazer alguma pergunta, ou uma das mulheres da Associação dos Congadeiros, que são doutoras para nós também, em termos de construção de vida, de luta, de serem guerreiras, aguerridas, todos com profissão, e se colocando em disputa no mercado. Então, eu acho que agora é um momento muito propício, porque quando a senhora fala que nenhum menino vai se tornar uma menina porque está lavando uma meia, uma cueca, fazendo uma faxina de casa, a senhora provoca essa comunidade negra todinha que ensina os seus filhos desde novo a limpar suas roupas e trabalhar por igual, respeitar as suas mulheres. Tanto que as 648 pessoas mortas no Brasil, as mulheres mortas e negras, elas foram mortas por brancos. Somente um caso foi morta por negro no Anuário Geográfico Brasileiro que eu estava analisando. Tá? Então, veja que o negro não mata a mulher. Somos nós, infelizmente, da raça branca, homens, que temos feito isso. Então, eu faço essa provocação para 3 representantes do segmento negro agora, fazendo uma pergunta para a senhora, porque quando a minha mãe me colocava lá para lavar minhas meias, minhas cuecas do lado dela no tanque, que não tinha tanquinho nem máquina de lavar, muito tempo atrás, ela falava, você vai virar um homem e você vai aprender a respeitar o que uma mulher faz. E hoje eu vejo que isso valeu muito para minha vida. Então eu passaria primeiramente para a Maria Augusta, depois para o Rafael, e em seguida para ou o Afro-Jovem ou alguém da comunidade da Associação dos Congadeiros fazer uma pergunta. Pode ser? Ok. Então, boa noite para todos. Boa noite, doutora. Um prazer estar ouvindo a sua palestra. Fiquei muito sensibilizada com o que a senhora falou. Isso é muito importante, principalmente para a nossa raça, que perante a tudo é a que mais sofre, é sempre as mulheres negras. Então, eu gostaria de saber o que a senhora, como a senhora analisa a situação no estado de Minas Gerais com essa pandemia,
a violência contra a mulher? Obrigada, senhora Augusta. Só fazer uma consideração inicial, nas nossas capacitações frequentes, e inclusive no último curso realizado pela Concibe, tentando capacitar os magistrados para atuarem com perspectiva de gênero, nós fizemos a análise da interseccionalidade das duas vulnerabilidades, ser mulher e ser negra. Como é bem mais gritante a violência contra as mulheres negras. E não é mimimi, como os outros gostam de dizer, né? São dados, são estatísticas, e me dói muito quando eu percebo que nós, mulheres brancas, tivemos que lutar, né? Que sair às ruas para conseguirmos trabalhar. Mulher não podia trabalhar, né? E as mulheres negras trabalhavam a vida inteira, e trabalhavam para servir os seus senhores, depois trabalhavam nas casas, né, nos lares domésticos, que há mais tempo a maioria das empregadas domésticas eram negras. As mulheres negras não tiveram que lutar para trabalhar, porque elas já estavam na lida do trabalho há muito tempo, mas um trabalho extremamente exploratório, né? Então, toda a minha homenagem às mulheres negras, porque eu consigo reconhecer, visualizar que são duas vulnerabilidades e que as mulheres negras, às vezes, elas lutam menos contra a violência, elas suportam mais, vamos dizer assim, o ciclo da violência doméstica, porque elas já sofrem tanto com o preconceito de raça, que o preconceito por ser mulher já fica no segundo plano. E essa é uma triste constatação. Então, essa luta, senhora Augusta, no Tribunal de Justiça, ela tem esse olhar. A gente não coloca a luta de todas as mulheres no mesmo pacote. A gente tem uma atenção especial com a luta das mulheres negras, porque a gente consegue perceber essa interseccionalidade das duas vulnerabilidades pelas quais sofrem. Mas ela perguntou sobre a pandemia. Em Minas Gerais, como no Brasil todo, o número de violência doméstica aumentou, e mais do que o número, a quantidade de relatos, aumentou a gravidade dos relatos. Constatamos isso e chegamos à conclusão de que isso se deve não apenas em razão do maior contato entre homens e mulheres que estão em home office ou que estão desempregados em razão da pandemia, mas principalmente em razão do isolamento da mulher. A mulher, a partir do momento que ela não sai mais de casa para levar o filho na escola, não sai de casa mais para trabalhar, não sai de casa mais para ir no supermercado, ela está ilhada e ela não consegue pedir ajuda para sair desse ciclo de violência. Então, os números aumentaram, sim. O que nós fizemos para tentar aplacar é aumentar o número de acessos, eu vou falar ao final, para que essas mulheres solicitem ajuda, né? Inclusive a campanha do Sinal Vermelho, que é uma campanha nacional, que basta a mulher fazer um X vermelho na palma da mão e apresentar numa farmácia, que é um lugar que menos os homens a impedem de ir, que o atendente da farmácia já saberá tudo que terá que fazer, e essa mulher, de forma discreta, ela consegue pedir ajuda. Então, nós tentamos, né, através de lives, através de encontros, traçarmos linhas diferentes de estratégias para acolhermos essas mulheres, mas, infelizmente, o número de fato aumentou, o número de divórcios também aumentou, e vamos ver se também aumenta, né, no mesmo grau, a reflexão sobre tudo isso, aproveitando que a gente tem aí a oportunidade de entrar na casa de cada um para trazermos esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento. Tá certo? Não sei se eu vou continuar, vamos ouvir o Rafael, não é isso? O Rafael agora, e depois, se não for eu não sei quem da Associação dos Congadeiros aqui vai querer falar. Doutor, professor Alexandre, só um instantinho, Rafael. Logo após você, nós teremos a fala de algum dos membros, ou dois membros, da Associação dos Congadeiros, ou o Afrojovem, ou um dos congadeiros, ou algum dos matriarcais ou patriarcais dos congadeiros que estão presentes aqui, doutora. Nós temos pessoas aqui matriarcais e patriarcais, e temos a idade média também dos congadeiros, e essa juventude que está aí no meio do Afrojovem. Não sei qual deles vão falar, então eles seriam depois do Rafael. Ótimo. Professor Alexandre, anteriormente a mim, duas pessoas levantaram a mão, e aí eu creio que cai dentro do que o senhor falou, que é a Quitéria e o Cláudio Aparecido. Então, algum dos dois que queiram fazer a pergunta da doutora Cibele, só ligar as câmeras e os microfones. Eu só vou pedir um favor, Rafael, para a gente
a termos as perguntas por enquanto, até onde eu fui, porque eu tenho mais algumas explanações para fazer, só para não ter que antecipar o meu assunto, combinado? Aí, se for Perfeito, alguma doutora. coisa que for curioso que eu ainda não falei, vão esperar um minutinho que talvez eu fale, senão, do contrário, a gente fecha tudo lá. Eu só não quero deixar o que eu falei até agora com alguma dúvida ou alguma observação. Perfeito. Então, professor Quitéria, Cláudio, ou você, Rafael? Você, Rafael? vamos deixar, o professor Cláudio, ele sinalizou aí, então vamos deixar que ele faça a pergunta, aí posteriormente eu faço as perguntas para a doutora. Perfeito. Então, vamos Boa noite a todos. Cláudio, Dá para ouvir aí? Estão ouvindo bem? Sim, Cláudio. sim. Cláudio é o presidente da Associação dos Congadeiros, doutora. Ele também é um dos membros nossos, vencedores de uma sociedade extremamente discriminatória, defensor contra qualquer forma de violência contra a mulher, sendo presidente dos Congadeiros, professor, tá? Pós-graduado, é um dos vitoriosos que nós temos aqui também dentro dessa sala. É verdade. A minha profissão começa com uma mulher me ensinando a trabalhar na roça, que é minha mãe. Então, minha mãe trabalhava na roça e trabalhava de casa. E à noite ela terminava com receita de bala, bolo e doce para poder entregar. Então, quando se fala da pessoa, da mulher, então, não tem condições de dizer que existe uma estrutura sem falar da presença dessa mulher. E, antes de eu falar, eu queria colocar aí que a nossa capitã do Afrojovem, a Eliane, mais conhecida por Lica, ela tem 23 anos, mas é considerada aí uma das nossas matriarcas fortes aqui na nossa comunidade, vamos dizer, de bairros, que ela toma conta de um grupo grande, uma responsabilidade muito grande dela, pela idade e por ser mulher. Então, ela está vestida assim, ela não está paramentada para dizer que ela está representando nada, porque essa é a identidade dela. Então, eu gostaria que as pessoas olhassem para ela aí, para ver um traço do nosso povo, que é muito bonito aqui na cidade de Machado. A questão que foi colocada aí, ou seja, eu vou jogar vários fatores, e a senhora tenta encaixar todos aí numa boa resposta para a gente. Primeiro, o fator religioso, ele vai retardar a evolução, ou seja, uma estrutura mais forte da identidade da mulher. Um dos fatores que eu vou colocar seria a vacina do HPV. E durante esses últimos anos, onde as meninas tiveram que tomar essa vacina, muitas mães com punho evangélico teve digamos, uma repercussão, no meu ponto de vista, negativo. A minha filha é de família, a minha filha é de Jesus, a minha filha vai casar com um homem só. Então, pode que essa filha casa e seja uma viúva nova, e ela vai casar de novo. Então, o fator religioso, então, ele pode também retardar esse desenvolvimento e essa estrutura de identidade. O fator religioso vai trabalhar uma nova questão que eu falo que seria sobre as mães solteiras, que seria um novo aborto social religioso, que as igrejas insistem, hoje, em 2021, ainda insistem com essa burrice e com esses assassinatos, que eu coloco que seria um assassinato psicológico, porque o aborto, quando ele é feito, a criança, quase 99%, já nasce morta, mas numa sociedade religiosa, não. Ela é excluída, ela é colocada de um lado, de um canto, como se ela fosse a pior das espécies. Então, era mais fácil a sociedade religiosa aceitar ela como uma assassina, ela não poderia contar nada para ninguém, mas ela vai ser considerada uma virgem santa ali no meio das outras, porque ela vai poder estar à frente da igreja, fazendo leitura, fazendo pregação, sendo representada. E um outro fator seria a domesticação, fazer um trabalho doméstico, ou seja, condicionar a menina a ser já uma escrava do marido, uma dona de casa, uma empregada, porque o primeiro brinquedo que a menina ganha é uma boneca que é a representação do novo ser. Então, essa ideia, não podemos dar boneca para meninos porque ele vai ser homem, e não podemos dar um caminhãozinho, um trator para uma menina porque ela tem que ser mulher. Não pode trabalhar na cozinha um homem, não pode ser cabeleireiro, um homem não pode ser cabeleireiro. Então, tem essa ideia de fazer uma condição, ou seja, uma domesticação,
desde pequeno, e as pessoas já vão criando essa ideia. Menino não pode vestir rosa e a menina também não pode vestir o azul. Um outro ponto que eu quero colocar seria a parte do estupro doloso, que acaba jogando na cara de todas as mulheres, dando um tapa na cara de todas as mulheres, da mesma maneira que a lei dá um tapa na cara de todos os negros brasileiros, que não existe racismo, mas sim existe uma injúria racial. E só para encerrar, eu quero colocar da seguinte maneira. Uma frase que surgiu agora, no ano de 2020, que eu achei que essa frase teria que ter um ponto de interrogação no final. Lugar da mulher é onde ela quiser. Eu gostaria que colocasse de uma outra maneira. Lugar da mulher é aonde ela quiser, ou lugar da mulher é onde ela esteja segura e viva. Porque a intenção dela é estar do lado das pessoas que ela ama e da família que ela construiu. Só que a pessoa que está do lado dela não quer isso. E o que ela vai acabar acontecendo? Ela vai perder a vida estando amparada por uma lei chamada Maria da Penha. Aí eu faço uma pergunta. Para que essa lei Maria da Penha? A questão, então, que eu vou deixar bem claro. Lugar de mulher não é onde ela quiser estar. Lugar de mulher é aonde ela tem que permanecer segura, feliz e viva. Porque mulher, quando se fala mulher, a gente lembra de Eva. Aí quando se fala de Eva, a gente lembra da palavra Ava, que significa água que gera vida. Então dá para ter uma resposta em cima desses pontos, porque de acordo com a tua palavra, eu fui formulando aqui algumas ideias, que se fizer uma pergunta só, eu acho que não, eu acho que é mais fácil eu jogar ideia com ideia, para que dar o choque dessas ideias, para a gente construir uma nova, outra ideia. O senhor Cláudio me apertou. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas vou tentar, viu, senhor Cláudio? Muito obrigado pela contribuição, e é exatamente essa a nossa ideia, refletirmos. Quem se afeiçoa ao tema da violência doméstica não para de pensar. É isso que o senhor fez. A gente começa a puxar um novelo que não acaba mais. A gente começa a observar ao nosso redor, nas nossas relações domésticas, nas nossas relações religiosas, e em tudo a gente começa a perceber a questão do gênero, né, e a gente começa a perceber o tanto que nós somos moldados em tudo isso. Então, eu vou tentar responder, algumas eu vou deixar no decorrer aqui do restante da explanação, mas vou ficar à disposição para complementar alguma coisa se for necessário. Primeiro, o senhor mencionou a questão do fator religioso. Sem dúvida nenhuma, o fator religioso, ele tem uma parcela significativa em tudo isso, mas nem sempre é prejudicial. Deixa eu explicar por quê. A questão não é simplesmente a religião, a questão são as pessoas, né, que manejam essa religião. A interpretação que se dá dessas falas ou desses dogmas religiosos, e como isso é trazido para a vida de homens e de mulheres. Ao mesmo tempo que eu tenho mulheres que insistem em manter um relacionamento abusivo, porque segundo a religião dela é proibido o divórcio, eu tenho hoje em Itabira um pastor evangélico que é o coordenador do grupo Itabira por Eles, que leva a reflexão aos homens, e que tem uma visão absolutamente distinta, absolutamente contrária a qualquer tipo de submissão e a qualquer tipo de imposição religiosa para se manter um relacionamento abusivo. O que eu acho que está por trás de tudo isso são esses estereótipos que se cria, né, e a questão da mulher ser desprovida dessa liberdade de pensar e raciocinar e se mantém tal ou qual religião, ainda que afaste aqueles dogmas que a faça sofrer e que a faça se manter num relacionamento abusivo. Então, a religião, ela traz, sim, sem dúvida nenhuma, vários dogmas que podem reforçar a ideia de agressividade de um e de submissão de outro, mas qualquer uma dessas religiões, se analisada por um religioso ou por uma pessoa adepta daquela religião, que consigam enxergar o viés de gênero, isso pode ser interpretado da maneira que coadune, né, com a liberdade de cada um e com o respeito que se deve ter de um ser humano para com o outro, que eu acho que é a principal lei, né, em qualquer uma das religiões.
é essa mesma discussão que a gente leva para a questão do aborto, né? Não se discute na legislação, não se discute no campo jurídico se o aborto é autorizado ou não é autorizado pelas religiões. O que se discute no âmbito jurídico é a liberdade da mulher sobre o seu corpo. O corpo é da mulher. O corpo é da mulher, é esse corpo que gera essa criança, é esse corpo que às vezes foi violentado dando surgimento a essa criança. Essa mulher, ela tem que ter a liberdade de agir conforme o seu livre interesse, a sua disposição do corpo. Então, a questão, no campo jurídico, ela foge à questão religiosa, né, e ela é interpretada dessa forma, pelo respeito da mulher como um sujeito de direito, e não como um objeto, quer seja da religião, quer seja do marido, quer seja da família. O senhor trouxe aí a questão da domesticação, é aquilo que nós falamos, né? Os homens e as mulheres, eles têm que ser criados como cidadãos do bem, como responsáveis pelos seus lares e pelas suas famílias. Sendo assim, homem troca fralda, sendo assim, mulher trabalha fora e leva sustento para dentro de casa. O que a gente não pode é trazer a diferença biológica para este campo dos afazeres domésticos, porque aí sim surge essa domesticação. E acontece muito, né? Várias crianças têm a infância perdida porque não tem tempo de trabalhar, porque a ela sobrecarrega todo o serviço doméstico. Elas não devem fazer? Não é isso. Claro que elas podem e devem auxiliar nas tarefas domésticas, mas os meninos também deveriam fazê-lo, né? A gente percebe desde o momento que nasce, desde o momento que a gente está grávida, né? Assim que você fica grávida, a primeira pergunta que se faz é menino ou menina? Não pergunta se são um, são dois saudáveis, se não se é menino ou menina. Para a partir daí, já saber o que vai dar de presente, se vai dar rosa, se vai dar azul, se vai dar carrinho, se vai dar boneca, se o quarto vai ser de princesa ou vai ser de astronauta. Vejam as diferenças que a gente cria desde do ser humano no ventre materno. Desde o ventre materno, a gente fala com a menina, você vai ser uma princesinha muito delicada. E a gente fala com o menino, o espaço é seu, você pode ser um astronauta se você quiser. É essa diferença, esse contexto que a gente tem que alterar para demonstrar que os meninos devem e podem ser sensíveis, e as meninas devem e podem ser valentes. Valentes no sentido de determinadas, né, e de que o espaço pode ser todas delas. E aí eu vou usar discordar do senhor Cláudio para afirmar que eu gosto, sim, da frase, é o lugar da mulher, é o lugar que ela quiser, porque eu não consigo encontrar nenhuma mulher que queira se manter num relacionamento abusivo. Elas não querem. Não existe mulher que goste de apanhar. Né? Isso aí é só lá na história do Nelson Rodrigues. Não existe essa mulher. O que essa mulher quer, o que ela espera ansiosamente é que essa agressão acabe. O que ela quer é ficar na casa dela, com aquele marido, mas aquele marido não a violente mais. Então, quando a gente fala que o lugar da mulher é onde ela quiser, dando nós, Estado e sociedade, condições para que ela esteja ali de uma forma segura e viva, como bem pontuado pelo senhor Cláudio. Né? Então, o fato dela não estar num local seguro não significa, no meu entendimento, que ela ali não possa estar. Ela deveria poder estar. Quem está no lugar errado é o agressor. Quem está no lugar errado é a agressividade daquele que ela escolheu para amar. E tem conserto? Tem conserto. Através de grupos reflexivos, através de sanções penais, através de pena, de punição, através do divórcio, através de várias outras circunstâncias. 4% apenas das mulheres que sofrem feminicídio procuram a justiça. 3% das mulheres que são mortas pelos maridos, companheiros, etc., possuíam medidas protetivas de urgência. Ou seja, o sistema de justiça ele pode funcionar, basta as mulheres saberem se socorrer dele. E para as mulheres saberem se socorrer dele, nós voltamos no início da nossa conversa. Nós precisamos fortalecer essas mulheres, acabando com os estereótipos de gênero. Ok, as mulheres, o que elas, voltando lá na questão que eu estava mencionando para os senhores, o que elas pensam quando elas entram no ciclo de violência, por isso que eu falo que as mulheres não gostam de apanhar, é realmente um ciclo. As mulheres se apaixonam, vivem uma lua de mel, aquele homem é um encanto de pessoa, e de repente, em algum momento, ele se torna agressivo. Na verdade, essa agressividade ela já existia, porque nós, sociedade, construímos nesse homem o papel dele de que ele pode ser valente, no sentido de ser agressivo,
que ele pode, não deve levar desaforo para casa, se apanhou na escola tem que revidar, porque se chegar em casa, né, tendo apanhado, sem revidar, vai apanhar de novo. A gente não tem esse discurso. Então, esse homem ele já é agressivo, não porque ele naturalmente é agressivo, não, porque a sociedade o fez assim. Em algum momento, esse homem estoura com essa mulher e há o primeiro momento de agressão, um xingamento, um menosprezo, uma crítica, né, que vai fazer com que essa autoestima da mulher seja minada. A partir de então, seguem-se as vias de fato, tem um empurrão, um puxão de cabelo, e as coisas se acalmam, essa mulher sofre, às vezes sai de casa, às vezes põe o marido para fora de casa, e depois ela começa a pensar, não, essa culpa deve ser minha. Porque todo mundo fala que ele é tão bom marido, eu devo ter feito alguma coisa errada. O que eu fiz de errado para esse homem me tratar assim? Ela começa a pensar. E aí ela começa a falar assim, deve ser que ontem eu fui na casa da minha amiga e ele não gostou, então não vou na casa da minha amiga mais. Deve ser que depois do trabalho eu passei no salão de beleza. Não, então não vou mais. E a mulher começa a justificar os atos agressivos do homem como se fossem comportamentos seus. Por quê? Porque nós criamos na cabeça das mulheres de que elas devem ser suficientes para satisfazerem esses homens. Elas devem estar sempre plenas a atender todos os seus desejos, todas as suas vontades. A partir do momento que ele se torna agressivo, ela começa a procurar, a perguntar, onde que eu errei? Neste papel que criaram para mim, o que eu fiz de errado? Porque o papel dele está certo, não falaram que o papel dele é ser agressivo? Então, eu devo estar errada. Onde que eu falhei? Vem a culpa. Com a culpa, o homem também se arrepende, não pede muita desculpa não, mas chega mais dócil, mais delicado, e aí ela perdoa e começa uma nova lua de mel. E assim vai se intensificando, até que chega no feminicídio. Eu desconheço um feminicídio que tenha sido, o homem acordou, deu um tiro na mulher e matou. Desconheço. Os feminicídios ocorrem após a progressão do ciclo de violência doméstica, né? A violência que nasce desde a violência moral, e eu ouço muito as mulheres falando assim, doutora, eu quero acabar com o processo porque ele só me ameaçou, porque ele só me empurrou. E eu sempre falo com elas, a partir de hoje, essa palavrinha só você vai tirar da sua vida, porque não é só, é muita coisa. E a partir desse momento que essa violência se agrava, é que ela chega aí, né, a culminar com o feminicídio. Então, por isso que eu reafirmo que essa questão do ciclo da violência, a mulher, ela não sai daquele local e vai para um local seguro porque ela queira ficar no local que lhe é perturbador. É porque ela acredita que vai melhorar. Ela ama aquele homem. Imagine só, nós estamos falando de uma pessoa que as mulheres, né, na nossa cultura, foram criadas entendendo que casamento é para sempre, de que existe o príncipe encantado com um beijo até ressuscita. Não foi isso que a gente aprende nas histórias e tudo? Então, é um amor romântico que a mulher tem uma dificuldade enorme em rompê-lo. Ela tem vergonha de dizer que ela é agredida e que no dia seguinte ela dorme na mesma cama com aquele homem. Ela sente culpa, ela sente vergonha. Então, ela romper com esse ciclo de violência é muito difícil. Então, sempre quando a gente fala lugar da mulher onde ela quer estar, a gente quer que ela esteja no local que nós, sociedade, possamos lhe dar segurança. Como? Através desse diálogo, dessa reflexão, da transformação cultural, do distanciamento do patriarcado e do machismo para vivermos uma sociedade verdadeiramente, né, igualitária entre os gêneros. Tá vendo? Eu falo demais, já falei que eu falo muito, vocês têm que me cortar, porque eu acho que tinha mais alguém para perguntar e eu estou aqui falando até agora. Sou Cláudia, se eu não tiver respondido todas, acho que daqui a pouco eu volto na questão do estupro que o senhor mencionou, tá bom? Que isso. O professor Fernando mais estava na fila aí para falar alguma coisa? Que isso, doutora. Eu acho que é um momento histórico, onde nós temos aqui um grupo de mulheres de lideranças que estão sendo num aprendizado mútuo com a Associação Cultivar e o Tribunal de Justiça em como lidarmos com essas situações todas, e junto com movimentos populares e organizados, pessoas extremamente respeitadas, né? Inclusive, as meninas do Afro Jovem passaram a palavra para o Cláudio, que fez a pergunta. Então, eu passo agora, nesse momento, ainda nesse bloco que nós estamos, para dar uma refogada, vamos dizer assim, na couve, como nós fazemos aqui, né, no sul de Minas, a gente vai refogando a couve lentamente, sem amarelar, para ficar bem fininha e gostosa.
eu passo a palavra agora para o Rafael, e em seguida nós passaremos para a senhora para fazer as considerações suas do seu esboço que foi montado dentro da palestra, e depois abrimos para mais alguma outra pergunta, tá? Para depois finalizarmos, tá bom? Rafael, por favor. Doutora Cibele, alguém que eu não me lembro perguntou aqui no chat também, e eu acho ideal aqui a gente perguntar para a senhora. O professor Alexandre ele fez uma bela introdução falando das pessoas escolarizadas, eu acho que a senhora até deu uma pequena introdução para isso, e como a senhora vê a escolarização e o nível econômico dentro da violência contra a mulher, tendo em vista também que as pessoas, aquelas mulheres que possuem um alto poder aquisitivo, como mesmo a senhora falou, às vezes elas não divulgam tanto pela questão da sociedade ver e a sociedade emitir algum pensamento. Como a senhora vê isso? A violência doméstica não escolhe. Ela não escolhe. Como eu disse, todos nós fomos educados na sociedade patriarcal. Então, pessoas de classe baixa, de classe alta, com escolaridade, sem escolaridade, todas somos sujeitas, somos vulneráveis, né? Eu brinco que quando eu entrei na violência doméstica, eu não gostava desse tema de jeito nenhum. E eu tinha uma frase super machista, que hoje eu não falo mais, eu vou falar só para vocês, que eu falava assim, tinha algumas coisas no meu dia a dia, que eu falava assim, nossa, por pouco eu não nascia homem. E eu falava assim, quando eu falava que eu não gosto muito de frescura, que eu sou mais direta, mais prática, e eu falava assim, e hoje eu vejo como eu falava errado, né? Porque mulheres também podem ser práticas, podem ser sem frescura. Então, hoje eu percebo isso, mas eu não gostava muito dessa história de Lei Maria da Penha, e aí caiu essa incumbência para mim, eu comecei a estudar e passei a me apaixonar, e quando eu não gostava dessa ideia, eu falava assim, eu jamais vou ser vítima de violência doméstica. Porque eu sou independente, porque, né, eu sou determinada e tal, eu tinha esse discurso para mim, e uma delegada com a qual eu trabalhei, a doutora Amanda Celestino, que me ensinou demais sobre violência doméstica, ela começou a me fazer pensar, ela falou assim, olha, você pode até não ser pela segunda vez em relação à mesma pessoa, mas a primeira vez não tem como você impedir, não. Eu falei, como não? Ela falou, não tem jeito, é simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí eu comecei a pensar em violências, inclusive institucionais, que eu já sofri, né? Quando eu vou em algum evento do tribunal com meu marido, eu toda arrumada, meu marido de terno e gravata, todos que não me conhecem ainda chegam para cumprimentar, dão a mão para ele e falam, tudo bem, você é juiz de honra? Isso é muito comum, pois não? Não, acho que não foi interrompida, não. Então, essa questão da escolaridade, ela não existe mesmo. O que a gente percebe de diferente é que a população menos favorecida, ela se socorre mais do poder judiciário. A pessoa de classe média, de classe alta, ela procura, quando sofre uma violência doméstica, ela procura um psicólogo particular, ela procura um advogado, ela tem outros campos para se socorrer que não chegam nas nossas estatísticas. A maior população que se socorre do judiciário, da delegacia da mulher, que sofre essas agruras todas, que a gente sabe que é um trauma de sofrido, são as mulheres que não têm essa assistência, muitas vezes, privada. Então, esse número é mais visível para a gente em razão disso, pela falta de acompanhamento, né, da rede privada, que essas mulheres de uma classe mais elevada possuem, e que as mulheres menos favorecidas não possuem. Sem contar que essas mulheres não procuram um sistema de justiça por terem vergonha, né? Eu tenho uma reunião de mulheres uma vez por mês, de mulheres vítimas de violência doméstica, e uma delas, na época advogada, ela chegou e falou assim, eu não vou entrar. Quando ela viu, né, o público, mulheres muito simples, aí eu falei que ela entra, elas vão ficar tão felizes de verem que elas não estão ali por serem pobres, elas estão ali por serem mulheres. E ela entrou, deu o depoimento dela, foi fantástico, hoje ela é nossa colaboradora, porque ela conseguiu, né, vencer esse primeiro preconceito ali de achar que é uma situação que não atinge todas as mulheres de forma indistinta. Perfeito, doutora, muito obrigado. E agora a gente já passa para a segunda parte, onde a senhora pediu novamente a palavra. Ok. Então, eu já estava finalizando, porque eu sei que o nosso tempo está curto, o que eu queria dizer era mesmo isso. O que tem a ver, tudo isso que nós falamos, então, com o feminicídio, né? Nós começamos a falar da morte brutal de 6 mulheres e passamos a falar de brinquedo de menino e de menina.
porque o feminicídio ele só ocorre nessa sociedade machista e patriarcal. Se retirarmos o machismo, os feminicídios não aconteceriam. Os feminicídios ocorrem porque os homens acreditam, e a sociedade permitiu que um dia eles acreditassem que as mulheres lhe pertencem. E porque nós permitimos que as mulheres também tivessem essa sensação, né? Qual de nós não mencionamos? Fulana, mulher de ciclano. Fulana, mulher de... Ou era filha de, né? Ou era mulher de. A gente sempre é posse de alguém, e isso está na nossa cultura, no nosso inconsciente, e não é mimimi, né? Os meninos aprendem, crescem assim, e isso inconscientemente vai se estruturando no que a gente chama aí de machismo mesmo estrutural. Já mencionei, então, o ciclo da violência, né, nós temos esse momento de lua de mel, essa tensão, a explosão da agressão, depois voltamos ao ciclo da violência doméstica, como é difícil as mulheres romperem essa violência, não existe vítima de feminicídio sem ter passado por esse ciclo de violência antes. Então, quer dizer que o feminicídio é evitável? Sim. O feminicídio é evitável, desde que essa mulher compreenda o seu papel, desde que essa mulher tenha liberdade de exercitar o seu papel e que a sociedade esteja pronta a acolher essa mulher. Como que a gente faz, então, para combater, né, toda essa sociedade machista e patriarcal? Primeiro ponto é a educação, é a alteração da educação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos alunos. Em Itabira, nós estamos capacitando 100 professores da rede municipal num curso da ONU Mulheres, que chama Valente Não é Violento. Essas professoras serão, né, multiplicadoras nas salas de aula para que a gente consiga levar essa ideia de sensibilização para os meninos e meninas. A educação perpassa todas as idades. Em Itabira também, a gente tem a intenção de levar para todo o estado o grupo reflexivo de homens, lá como medida protetiva de urgência, assim que a mulher faz uma reclamação do homem, ele ingressa neste grupo reflexivo, e numa roda de conversa com pessoas capacitadas para tal, estes homens vão tentar desconstruir esse machismo, esse patriarcado deles, e como eles são gratos por isso. Como a gente tem relatos de homens que após os 16 encontros pedem para continuar, de mulheres que nos dão o retorno de como esses homens mudaram, porque pensem bem, os homens não têm momento de fala na nossa sociedade. Você não vê homem se desabando a chorar com um amigo, trocando confidências, não tem, o homem não tem esse espaço, né, e esse espaço precisa ser dado, ele não é assim, simplesmente porque ele quer ser assim, ele foi construído dessa forma e deveria ser desconstruído também. Então, temos a questão da educação, temos a questão do sistema de justiça. Como eu disse, só 3% das vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas são deferidas para as mulheres sem ouvir o homem. Chegando uma mulher na delegacia de mulheres, na vara de violência doméstica, e relatando o caso, sendo o caso potencialmente de violência doméstica, lhe será deferida uma medida protetiva, impedindo esse homem de se aproximar dela, impedindo esse homem de entrar em contato com ela, retirando a posse de arma de fogo, caso ele tenha, deferindo a ela alimentos provisórios para que ela possa sair de casa, deferindo abrigamento, né, em outra comarca, se for necessário, em casos mais graves. Essa lei, o Cláudio perguntou por que a Lei Maria da Penha, porque essa lei é a terceira melhor lei no mundo em relação à violência doméstica, porque ela traz um poder enorme da mulher mencionar que foi agredida e o juiz dá ordem para que essa agressão cesse, e se não cessar, ele está cometendo um novo crime e é sujeito à prisão. Né? Isso tem acontecido, isso tem sido cada vez mais eficiente. Conseguimos evitar todos os males? Não, claro que não, porque não é uma luta só nossa. O sistema de justiça é uma delas. Então, nas comarcas de vocês, né, em Machado, o que nós precisamos? Nós precisamos de ter uma rede fortalecida. Todos os municípios do Brasil, ainda que não tenham delegacia especializada de mulher, ainda que não tenha uma vara específica de mulher, tem sempre a vara criminal, o juiz que trata de relações domésticas e familiares, tem sempre um CREAS ou um CRAS, que tem por dever legal dar assistência a essas mulheres, tanto assistência financeira quanto psicológica e de saúde. Existe o PSF, então toda essa rede ela tem que ser integrada. O município com educação, saúde e assistência social, o judiciário, as polícias civil e militar, as escolas, as associações e demais
ONGs, etc., da sociedade civil, tem que se unir nessa luta, é uma luta de todos, e essa rede precisa estar bem fortalecida. Ensinar para as nossas meninas, e a vocês também, mulheres, porque nunca é tarde para isso, vamos lembrar que as mulheres demoram, em média, 10 anos para se verem em um relacionamento abusivo. Sofrem 10 anos esperando o homem mudar, para depois fazer a primeira reclamação na justiça. Então, nós temos que ter cuidado e lembrar as nossas meninas para não entrarem nesses relacionamentos abusivos. Ciúme excessivo, apego rápido demais, controle de senha de celular, controle de com quem está falando, controle do que veste, do que vai usar, tudo isso são sinais de que está acontecendo um relacionamento abusivo que pode progredir para uma violência física ou emocional mais grave. Precisamos ficar atentos a isso e precisamos ensinar isso. E precisamos mais amparar as mulheres, né? Todas as senhoras, os senhores que estão aí num ponto de liderança nessas 3 regiões, precisam entender que amparar a mulher não é de forma nenhuma falar o que muitas vezes se fala. Foi agredida? Separa. Às vezes não é isso que a mulher quer ouvir. Às vezes é necessário, mas não é isso que ela quer ouvir naquele momento. Talvez essa mulher não esteja preparada para isso. Pensem que foram anos de convivência, pensem que tem uma dependência econômica, às vezes, né, por trás disso, pensem que há filhos. O que essa mulher quer é simplesmente poder falar com alguém sem se sentir culpada nem envergonhada. O que ela precisa é de um amparo para falar, olha, você não tem culpa, o agressor não é você precisa de ajuda. E a justiça, a delegacia e as varas criminais não estão ali para fazer separações também não. Estão ali para impor um relacionamento saudável ou dar a opção da separação. Né? O que não pode é permanecer num relacionamento onde não há respeito mútuo mais. Então, são essas as considerações que eu queria dizer, reforçando aí a necessidade de termos uma rede de proteção, que não precisa ser necessariamente uma rede só de órgãos públicos, né, que bom que seja, que exista, e a gente pode cobrar isso dos municípios, mas se não tiver, e ainda que tenha, a participação da sociedade civil é de extrema importância, e pensarmos todos os dias, né, assumirmos a nossa ainda pequenez diante do tema, porque fomos criados e gerados numa sociedade patriarcal, e nos policiarmos mais. Se nós nos policiarmos e alterarmos a nossa percepção e a percepção daqueles que são mais próximos a nós, nossos filhos, nosso marido, nosso vizinho, nossos familiares, nós já estamos trazendo uma contribuição de extrema relevância para combatermos esse mal, né, e não vermos outros natais com tantas vítimas como aquelas que nós vimos no início. Agradeço a vocês imensamente, ao professor Alexandre, ao professor Roberto, e fico à disposição, caso tenha tempo ainda para alguma outra pergunta. Já viram que eu adoro o assunto, e se não for hoje, em outras oportunidades, eu quero estar sempre junto aí da Associação Cultivar, acompanhar e me colocar à disposição, inclusive para materiais, caso eu vi aí uma secretária de educação, muito obrigada pela presença, materiais para serem divulgados nas escolas, para serem compartilhados no PSF, todos esses materiais nós temos, ainda que a gente não tenha impresso, a gente tem todo o arquivo para ser disponibilizado para esse trabalho dos senhores. Muito obrigada. Perfeito, doutora Cibele, nós que agradecemos. E agora eu vou passar para o professor Alexandre, para que ele possa fazer as considerações aí sobre a mesa. Professor? Rafa, eu observei que tem, você me chamou atenção agora há pouco aqui, até para todos nós nos apreendermos desse sistema que a gente utiliza em termos de pandemias, né, de tecnologias. Então, nós nos conversamos mutuamente, o ponto fala, outros conversando, tudo junto, e vira uma loucura, né, Rafa? Sim. Então, para a gente poder entender como é que funciona um processo, entre aspas, televisivo desse aqui. Eu observei também que você me chamou a atenção agora há pouco, atrás, uns 20 minutos atrás, da Jane e da Samantha querendo perguntar alguma coisa. Elas estão ainda com alguma pergunta para a doutora, antes de eu poder fazer um encaminhamento aqui de algumas situações? Vamos começar então pela Samantha, que ela levantou a mão anteriormente. Então, Samantha, se você puder abrir seu microfone para fazer as suas colocações. Olá a todos. Oi, Cibele, adorei tudo que você falou.
Eu sou psicóloga e estou agora coordenando um projeto aqui em Poço Fundo, né, do coletivo feminista, estou como diretora. E, na verdade, eu tinha pensado numa pergunta, mas agora você já me respondeu e virou, na verdade, uma angústia mesmo que eu queria compartilhar. E que a gente que coordena algum projeto desse, eu já vivenciei isso no coletivo de Poços e agora estou vivenciando no daqui, que é a dificuldade da rede integrada. É, assim, absurdo e é o que mais me trava em questão de ações, talvez, mais urgentes, né, para evitar feminicídio, porque muitas ações a gente pensa a longo prazo, mas o difícil é a gente pensar a curto prazo o que a gente pode fazer, né? E Poço Fundo tem um índice de feminicídio altíssimo, assim, é absurdo. E aqui, muitas mulheres, quando eu acompanho para fazer alguma denúncia e tal, porque aqui não tem delegacia da mulher, então a abordagem que é feita é totalmente despreparada e é uma coisa surreal, assim, e muitas vezes as mulheres desistem ali comigo, assim, e mesmo a gente tentando, e aí a gente respeita também, né, até o medo e o limite dela, mas isso me deixa extremamente angustiada e às vezes até desanimada mesmo. Essa semana, umas 2 semanas para trás, aconteceu, né, um caso de agressão aqui de um policial que agrediu uma mulher. Então, era o mesmo policial que tirava relatos das mulheres aqui quando iam fazer denúncia, e, tipo, isso choca muito. E quando a gente foi mexer no caso, porque ele agrediu uma mulher privilegiada, então ela foi atrás dos direitos dela, e quando a gente foi mexer no caso, a gente viu que tinha denúncia desde 2016 desse mesmo policial que havia agredido várias mulheres. Então, na verdade, é uma angústia mesmo de compartilhar o quanto que a gente, enquanto coletivo, né, busca essa união entre o CRAS aqui, e a polícia e tudo mais, para ter esse diálogo, e o quanto existem barreiras, assim, o tempo inteiro, que às vezes até desanima a luta um pouco, né, deixa a gente meio cansado, assim, o ano passado, para mim, foi um ano cansativo nesse sentido, porque além disso, ainda era tudo muito online, então, travava muito o sistema. Mas, muito obrigada pelas considerações tu aí, é sempre muito bom ouvir, e te conhecer também, que eu ainda não tinha te conhecido, mas é bom ter referência nesse sentido, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinha nessa luta, né? Porque é muito boicote mesmo, assim, que eu vejo, sabe? É muito homem tomando conta das coisas aí, e às vezes as coisas não andam. Sra. Samanta, essa angústia é compartilhada por todas as comarcas de Minas Gerais. A Concive começou agora a capacitação dos magistrados. Temos que lembrar que todos nós, magistrados, psicólogos, policiais, fomos criados nessa mesma sociedade machista, né, e nem sempre a nossa profissão vai nos despir desses preconceitos, desses estereótipos. Então, nós precisamos de uma capacitação e uma capacitação constante. Os magistrados já estão passando por essa capacitação obrigatória. No segundo momento, serão os oficiais de justiça. Na minha comarca, em Itabira, nós já capacitamos todos os funcionários da rede de saúde, estamos capacitando agora as da rede de educação e já capacitamos os policiais civis e militares. Ainda temos muitas reclamações, mas já melhorou muito. Mas isso tudo no decorrer de 6 anos. Então, é difícil, é moroso. O que eu vou te pedir, por favor, não desista. Todas as mulheres precisam de vocês, precisam de alguém para puxar essa luta, porque do contrário, se não tiver alguém que vá à frente, todo mundo fala assim, sempre foi aquela história, né? Sempre foi assim, não vai mudar, então vamos deixar para lá. Então, não desista. Para quem quiser anotar, o meu e-mail é cibele.oliveira@tjmg.jus.br. Depois eu vou deixar aí no chat para vocês. Fiquem à vontade, qualquer coisa que eu puder ajudar, inclusive na formação de rede, né, alguma dica de como pode ocorrer, estou à disposição, e tenho também psicólogas na comarca de Itabira, super atuantes, que eu posso colocar em contato, para sairmos juntos aí desse ciclo, né, que eu sei que às vezes fica parecendo que a gente está rodando em ciclos e nada sai do lugar. Então, pode ficar tranquila que essa luta não é só sua, não, todos nós passamos por essas dificuldades, mas vale a pena, tá? Vi que alguém aqui pediu vídeos, se o professor Alexandre permitir, como vocês têm aí na associação, né, todo um contato, depois eu passo bastante vídeo de alguns materiais para que os senhores possam compartilhar e refletir. Até tinha destinado um para passar hoje, mas o tempo não vai nos permitir, mas eu farei isso num segundo momento, tá? Perfeito. Muito obrigado, Samanta, pela sua pergunta. Obrigado também, doutora Cibele. E agora, a professora Jeane Soares tinha levantado a mão, mas ela disse que a pergunta dela já foi solucionada. E vamos passar, então, para a professora e também vereadora aqui da cidade de Machado, a professora Dirce Alves. Ela acabou de sair da reunião, então a gente vai voltar aí para o professor Alexandre. Professor. Tá certo. Inclusive,
aquela anterior disso já estava respondido, né? Foi muito rápido aqui a comunicação interna nossa. Sim. E a Dirce também deve estar atendendo alguma situação emergencial. Doutora, a gente gostaria também de registrar que aqui nessa sala, além de todas as mulheres que estão sendo trabalhadas nesse processo todinho, nós temos também diversas mulheres da equipe de governo, da prefeitura de Machado, que estão participando, tá? Dessa sala. Isso é bastante interessante. Temos também outras diversas mulheres, meninas, nossa, lá do Grupo Penha, que é um conglomerado de empresas, onde a Associação Cultivar é a cria, vamos dizer assim, do Grupo Penha, tá? O pessoal do RH, do financeiro, do setor de contabilidade. Doutora Cibele, nós tivemos ontem uma reunião também, porque elas pediram sobre o programa das mulheres, tá? Então são meninas assim maravilhosas, elas não estão se manifestando aqui, nós estamos com uma sala com 51 pessoas, que oscilam um pouquinho entrada e saída, porque são filhos, maridos e tantas coisas da casa que vai oscilando a sala o tempo todo. Mas nós chegamos a 52 pessoas dentro dessa sala, tá? Um outro detalhe, doutora Sibeli, que eu gostaria de registrar aqui para a senhora, é o seguinte: nós temos uma grande guerreira aí, que é muito simples, não gosta de falar muito, fica quietinha, trabalha muito no seu canto quietinho, lá de Paraguaçu, que é a Quitéria, do setor de RH da cooperativa de Paraguaçu, que está desenvolvendo trabalho de captação de mulheres para esse trabalho dentro do programa de mulheres aqui nosso. Também a Tereza, lá de Poço Fundo, que também está numa fase final de captação das mulheres. Temos várias mulheres entrando nesse sentido. E para a senhora ter uma noção, doutora, toda essa live está sendo gravada, o Rotaract, a molecada lá do Rotary, que o Rafael faz parte, eles estão fazendo a gravação e isso vai ser disponibilizado em redes sociais deles, tá? Com a sua permissão, logicamente, né? Temos também um outro detalhe bastante interessante para ver como é que esse público bastante eclético que está aqui, é bastante misturado. O Cláudio, que conversou com a senhora, presidente da Associação dos Congadeiros, e ele fez perguntas em cima de considerações dele e também do Afro-Congo, do Afro-Jovem, dos Congadeiros, que a senhora viu algumas meninas aí com turbantes participando, tá? Ele encaminhou as perguntas que elas pediram, né? Ele é de um mandato coletivo, doutora. Um mandato coletivo de vereadores. Três candidatos se uniram, elegeu um, e eles fazem parte do mandato coletivo. E isso é muito legal para nós aqui em Machado, que nós temos um mandato coletivo de negros dentro da Câmara dos Vereadores. E junto com isso, nós temos a Dirce, que é uma grande combatente, como também a Laudiceia. A Laudiceia é outra vereadora. E a Laudiceia faz parte do nosso grupo. E a Laudiceia é uma mulher, assim, que eu tenho um profundo respeito. Ela é uma mulher, dentro da sua religiosidade presbiteriana, advogada, residente em Douradinho, nessa comunidade rural. Ela teve a sensibilidade de falar: olha, eu acompanho o movimento do programa das mulheres aqui em Douradinho à distância. Depois da campanha eleitoral, eu passo a participar das reuniões. Foi isso que a Laudiceia fez. Então, eu acho assim, a sensibilidade da mulher, a perspicácia é muito fantástica, né? Diante desse exemplo que a Laudiceia nos deu e que a Dirce também nos deu durante esse processo todinho, tá? E, por fim, eu gostaria de registrar para a senhora a questão que eu já comecei a falar das meninas lá do Grupo Penha, sabe? Eu sou suspeito de falar delas, porque eu sou apaixonado aquelas meninas, eu vou em todos os setores, brinco, bato papo, e elas sempre atentas, querendo saber como é o programa das mulheres, as coisas que a Cultivar faz,
sabe? Porque o Grupo Penha está em 85 cidades do sul de Minas e do leste de São Paulo, trabalhando com grandes empresas nacionais e multinacionais. E a Associação Ambiental Cultivar, ela é um braço onde ela pega esses resíduos orgânicos, resíduos sólidos das empresas, transformam em compostagem, gera 400 empregos diretos, mais de 1.000 empregos indiretos, renda e os projetos sociais que nós fazemos, tá? Então, é um trabalho muito grande que a gente tem visualizado pela frente. São 2 grandes programas, um programa de promoção social e o outro esse das mulheres. Não fazendo aqui merchandise, pelo amor de Deus, mas no sentido de deixar registrado o que essas meninas trabalham lá no setor que a gente chama de dinâmica, onde que ficam os escritórios centrais da parte financeira, né? Doutora Cibele, eu também gostaria de deixar registrado aqui que, por meio da Rotaract, nós teremos essa mídia toda disponibilizada para todo mundo, tá? Porque muitos já pediram aqui, vários já pediram, não só no chat, mas principalmente nas redes sociais, que eles ficam falando aqui comigo, com o Rafael, o tempo todo, pedindo essa sua fala, porque eles querem depois repassar para outras pessoas. A senhora, é chato perguntar ao vivo. Não, fique à vontade. Fique à vontade. O meu trabalho é esse, divulgar a luta contra o feminicídio e o combate à violência doméstica. Por fim, eu gostaria de deixar registrado o que vários estão falando aqui para nós nas redes sociais, para eu e Rafael, que estamos nesse trabalho aqui de suporte, né? O Rafael fazer um suporte técnico para a gente aqui, é que o pessoal está destacando muito a sua sensibilidade. Porque o senso comum, nós, povão, vemos a justiça, né? De beca, que é bonito. Aquele tapete vermelho, aquela seriedade, aquela coisa toda, é muito bonito. Mas a gente fica com um pouquinho de medo. Quando a gente vê o Tribunal de Justiça nos enviar uma juíza e para falar com tão docilidade, com tão amorosidade, a forma com que a justiça tem que ser aplicada, buscando uma justiça restaurativa no primeiro momento, reconciliadora numa outra ponta, e para depois sancionar algo, se necessário for, é muito bonito. Tá? É muito bonito. Obrigada. Então, nós vamos transmitir isso para a doutora Ana, para o tribunal, a sua forma como a senhora falou, porque a gente fica muito agradecido disso aí tudo. Mas eu gostaria de fazer além da frase final, somente um alerta. Após a apresentação, consideração final, que nós vamos fazer uma homenagem para a senhora aqui agora, né? Nós teremos a fala de um professor, e em seguida o Rafael vai subir, enquanto todos se despedem no chat para ficar registrado, ele vai subir uma música que nós amamos muito, todos nós amamos demais. Nós estamos no sul das Gerais, né? Nós temos o nosso batido de tambores, acordes de viola, puxada de cordas, de foles, de sons de metais. E para nós aqui no sul de Minas, infelizmente, somente porque estamos aqui numa situação virtual, senão eu só estaria já diante de uma mesa com pão de queijo, com bolo, com broto. Não faltará oportunidade. Não faltará. A senhora já viu as fotos das reuniões quando a gente estava com um pouquinho controlado lá, a pandemia lá atrás, lá em Douradinho, né? Mas nós temos 2 surpresas para a senhora no final, tá? O Rafael também vai estar colocando daqui a pouco no chat pro pessoal, e nós vamos estar encaminhando depois para todo mundo os nossos contatos, links aonde estarão disponíveis a íntegra dessa palestra, tá? E antes do Rafael colocar a homenagem final, nós começaríamos essa homenagem com o professor que cada um de nós amamos demais da conta aqui,
é um mestre nosso, sensível, autor, ele que originou, ele fica muito bravo de eu fazer isso com ele, tá? Mas ele vai ter que falar. E ele vai homenagear a senhora agora, e em seguida o Rafael vai colocar a música em homenagem a todas vocês mulheres e a todos que nos geraram. Enquanto nós nos despedimos do chat para as imagens finais que a gente está printando aqui. Professor Roberto, volta para a sala, por favor. Ele não sabe disso, ele morreu agora, quer ver? Ele não sabe. Professor Roberto. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não viu, Alexandre? Te coloquei numa saia justa agora. Que doutora você... Cibele, minhas amigas, eu aprendi na vida que o melhor é você poder participar de uma reunião e não precisar falar. Aí o Alexandre me faz isso aí. Mas eu queria... Roberto. Eu realmente eu gostaria, Alexandre, de registrar aqui. Eu acho que a melhor maneira de homenagear a doutora Cibele, pelo seu profissionalismo, mostrou realmente que é uma juíza competente, que tem clareza e tem firmeza no que está falando. Acho que essa é a grande homenagem que nós podemos. Mas eu gostaria, doutora Cibele, quebrando bem o protocolo aqui agora, de chamá-la de Cibele, porque eu acho que nesse momento aqui, você falou como mulher guerreira, mulher que tem uma família, enfrenta o judiciário, o seu dia a dia profissional, como todas as mulheres que estão aqui. Chegou em vários momentos da palestra que você sangrava quando falava. Isso, para mim, é fundamental. Você chorou e nos fez chorar com a sua fala. Eu achei isso fantástico. Então, eu queria agradecer de coração esse momento muito especial que nós tivemos aqui com as colegas. É um programa que está iniciando. O Alexandre fica aí falando esse negócio aí de autor. Eu sempre, quando o Alexandre fica falando na minha cabeça, eu rezo a oração de São Francisco. Queira Deus que eu seja o que o Alexandre pensa que eu sou, tá? Então, assim, eu queria agradecer a Cibele, agradecer a todos que participaram. Foi uma noite histórica. As vereadoras que estão começando o mandato aqui agora, que bonito, as vereadoras de Machado participando, a Dirce, a Laudiceia, o mandato coletivo, a Renata Marinelli, tantos presentes aqui da prefeitura, a Renata, a secretária de Educação, que é negra, está aí presente, a professora Márcia, todos que estão presentes, Douradinho, nosso amado Douradinho. Queria dizer assim, de um momento foi muito especial. E a Cibele colocou essa clareza, essa firmeza e esse seu compromisso como mulher. Eu acho que isso é fantástico. E aí, só para terminar, eu gostaria de registrar para todos vocês que, ultimamente, eu tenho pensado que tem 3 fases na vida de um homem, né? Uma fase que a gente aprende, uma fase que a gente ensina e tem uma terceira fase que a gente desaprende. Eu acho que eu estou vivendo essa terceira fase, desaprendendo tudo que eu aprendi, que eu ensinava. Eu acho que, quem sabe, a melhor fase é a terceira margem do rio. Quem sabe eu estou vivendo, tendo alegria da terceira margem do rio. Desaprender é o melhor momento. E eu tenho pensado, pessoal, eu acho que nós temos que ter 3 palavras, carregar 3 palavras no coração. E a fala da doutora Cibele nos inspirou a isso. Primeiro, a esperança. Um ano difícil que terminou, e começando 2021 com tantas dificuldades, a pandemia, vacina, polêmica, essa tensão, nós precisamos ter esperança. Mas esperança não como substantivo esperar, mas como verbo esperançar. E aí eu relembro as palavras de Fernando Pessoa. O que esperar se tem tudo para sonhar? Vamos sonhar. E essa noite, Cibele, você nos fez sonhar. Nos fez sonhar com uma sociedade sem machismo, uma sociedade sem feminicídio, uma sociedade sem violência, sem marginalizados, uma sociedade de humanismo integral, de libertação. Mas nós temos que ter também prudência. Prudência não é sinônimo de timidez. Prudência não é sinônimo de insegurança, mas capacidade de aplicar um princípio nas nossas vidas. Prudência é eu ser capaz de fazer a gestão da minha vida e da vida dos outros. Eu acho que nós precisamos de prudência nesse momento. Aplicar tudo que foi falado aqui hoje nas nossas vidas. Eu, como esposo da Ana Paula Bernardes, que está acompanhando o debate, pai da Maria Clara, que está acompanhando o debate,
Eu acho que eu tenho que aplicar isso na minha vida. Isso é prudência. Saber aplicar um princípio, o geral, no particular. E saber fazer gestão da vida dos outros. Acho que o Brasil precisa de muita prudência nesse momento. E a terceira palavra é coragem. Coragem. Nós vamos ter muita coragem. As mulheres, nós homens, precisamos ter coragem. E a coragem, para ser uma virtude, porque a coragem ela pode ser usada também para fazer o mal. E aí eu vou citar aqui um exemplo. Uma pessoa que tem a coragem de matar a ex-esposa na frente dos filhos, ele teve coragem, mas sempre será um assassino. Nós precisamos ter a coragem como virtude. O que é a coragem como virtude? É você pensar no outro, é você se colocar no outro, é você ter altruísmo, é você diminuir o seu amor próprio. É isso que nós precisamos ter. De esperança em esperança, coragem, doutora Cibele. Parabéns para todos nós. Foi uma noite histórica, uma noite de muita alegria, de muito axé, de muita luz, de muita ruá, de muito espírito, de muita energia positiva. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Roberto, professor Alexandre, doutora Cibele. E para encerrar essa noite, como diz o professor Alexandre, vamos aí escutar o vídeo, né? Melhor ver o vídeo do Maria Maria. Muito obrigado, em nome da Associação Cultivar, e que cada um de nós possamos continuar nesse trabalho maravilhoso. Doutora Cibele, vai passar a pandemia, já que a gente está tomando vacina, e acredito que no segundo semestre a gente vai estar vendo a senhora aqui no nosso meio, dessas mulheres maravilhosas, e nas nossas reuniões, e a senhora vai se sentir muito feliz, pode ter certeza. É algo muito prazeroso estar no meio dessas meninas. A todos, uma boa noite. Boa noite.